Satanás também usa versículos, como ele torce a Bíblia contra você. A palavra de Deus é viva, poderosa e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela transforma, cura, guia e protege. Mas você sabia que até Satanás conhece a Bíblia? Ele não apenas conhece, ele a usa. Usa de forma astuta, distorcida, fora de contexto, com intenções malignas. E se você não estiver atento, pode acabar acreditando em uma mentira que parece verdade. Neste texto, vamos analisar como o inimigo tenta manipular a palavra de Deus, tanto nos relatos bíblicos quanto nos dias de hoje. Mais do que alertar, este conteúdo é um chamado para que você se aprofunde na Bíblia e permaneça firme na verdade de Deus. 1. O engano. Desde o início. Foi isso mesmo que Deus disse. Tudo começa no Éden. A primeira distorção da palavra de Deus veio da boca da serpente. Foi isso mesmo que Deus disse? Gênesis 3:1. Satanás não começou negando a Deus diretamente. Ele começou questionando. Ele lançou uma dúvida sutil. Será que Deus realmente disse isso? Será que é isso que ele quis dizer? Será que há uma outra interpretação? Eva respondeu corretamente no início, dizendo o que Deus havia dito. Mas o inimigo, então, distorceu com ousadia. É certo que não morrereis. Gênesis 3:4. Ele usou uma meia-verdade para empurrar Eva para uma mentira inteira. Ele sugeriu que o mandamento de Deus era uma limitação injusta. Ele apresentou a desobediência como um caminho para ser como Deus. Assim nasce o primeiro grande engano: usar o que Deus disse para criar confusão, distorção e desobediência. 2. Jesus no deserto, o diabo citando Salmos. O episódio mais claro da manipulação satânica da Bíblia acontece no deserto, quando Jesus é tentado por Satanás. Ali, o inimigo usou as Escrituras diretamente. Veja o que está em Mateus 4. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Mateus 4, 5, 6. Satanás está citando o Salmo 91, 11 e 12, um texto verdadeiro, inspirado por Deus. Mas o problema está no contexto. Ele está usando um versículo fora do propósito original, tentando induzir Jesus à presunção, à vaidade e ao pecado. Jesus responde com outro versículo, dentro do contexto correto. Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Mateus 4:7. Isso nos ensina algo fundamental. Nem todo versículo usado por alguém está sendo usado corretamente. Nem toda citação bíblica representa a vontade de Deus. Discernimento é essencial. 3. A Bíblia, como arma na mão errada. A palavra de Deus é como uma espada. Efésios 6:17. Mas uma espada nas mãos erradas se torna perigosa. Satanás não precisa negar a Bíblia para enganar. Ele só precisa usá-la distorcidamente. Alguns exemplos práticos hoje. A. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Esse versículo é frequentemente usado como uma licença para fazer qualquer coisa, como se Deus fosse obrigado a fortalecer qualquer decisão nossa. Mas o contexto fala sobre contentamento em toda e qualquer situação, não sobre conquistar tudo o que queremos. B. Não julgueis. Mateus 7:1. Este é um dos versículos mais mal utilizados. Ele é citado como se significasse que ninguém pode chamar o pecado de pecado. Mas no contexto, Jesus está ensinando sobre hipocrisia no julgamento, não sobre ausência de discernimento. C. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3:17. Muitos usam isso para justificar libertinagem, como se a presença de Deus nos livrasse da necessidade de santidade. Mas o texto está falando da liberdade do pecado,
da condenação da lei e da transformação pelo Espírito. 4. O inimigo conhece teologia. Em nossos dias, há uma onda crescente de mestres que usam a Bíblia de forma distorcida para defender ideologias, manipular emocionalmente ou justificar comportamentos que a palavra claramente condena. Exemplos atuais. Evangelho da prosperidade. Pegam versículos sobre bênçãos e os descontextualizam para prometer riquezas, ignorando o chamado ao sofrimento, renúncia e humildade. Justificativa para o pecado. Torcem versículos para defender práticas claramente contrárias à vontade de Deus. Manipulação emocional. Líderes que usam a Bíblia para dominar pessoas, gerar medo e controlar através da culpa. Satanás ama quando alguém prega uma meia-verdade, porque ela é ainda mais perigosa do que uma mentira escancarada. A heresia mais convincente é sempre aquela que vem com um pouco de verdade. 5. O antídoto. Conheça a palavra de Deus por inteiro. A única maneira de vencer o engano é conhecer profundamente a verdade. Jesus venceu Satanás no deserto porque conhecia a Escritura e sabia como aplicá-la corretamente. Veja o que diz Paulo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Manusear bem implica em saber quando e como aplicar a palavra, respeitando o contexto. Não é apenas decorar versículos, mas compreender o coração de Deus por trás da letra. 6. Discernimento espiritual. Nem toda voz é de Deus. João nos alerta. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. 1 João 4:1. Muitas vezes, uma mensagem parece bíblica, mas está distorcida. E isso exige de nós oração e meditação diária nas Escrituras. Dependência do Espírito Santo. Disposição para estudar com profundidade. 7. Quando a Bíblia vira arma contra o próprio povo de Deus, Satanás usou a Escritura contra Jesus. Você realmente acha que ele hesitará em usá-la contra você? Muitos filhos de Deus hoje estão feridos por palavras bíblicas mal aplicadas, confusos por ensinamentos contraditórios, desviados por interpretações enganosas. Mas Deus quer te trazer de volta à clareza. A palavra dele, quando usada com sabedoria, é fonte de vida, não de morte. É luz, não confusão. É cura, não condenação. 8. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 13:6. Isso não significa que a Bíblia seja perigosa em si. Significa que a interpretação sem o Espírito Santo, fria, legalista, manipuladora, leva à morte espiritual. O Espírito dá vida à palavra. Ele revela o propósito, o amor, o equilíbrio e o centro de tudo: Jesus. 9. O exemplo dos bereanos. Atos 17:11 fala dos bereanos, um grupo que ouvia Paulo pregar, mas ia conferir nas Escrituras se o que ele dizia era verdade. Eles eram elogiados por isso. Essa deve ser a nossa postura. Não absorver tudo passivamente, mas conferir, examinar, pedir discernimento. Até mesmo as mensagens mais bonitas devem passar pelo crivo da palavra de Deus, em seu contexto correto, com base no caráter de Cristo. 10. Conclusão. Não seja enganado. Seja enraizado. Se até o diabo usa versículos, então o simples fato de alguém estar citando a Bíblia não é garantia de verdade. Precisamos de discernimento, maturidade espiritual e intimidade com Deus para não cairmos em armadilhas que parecem santas, mas escondem veneno. A boa notícia? O mesmo Jesus que venceu Satanás com a palavra está conosco. Ele é o Verbo vivo, ele é a palavra encarnada. Quando estamos firmados nele, a verdade nos liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Ore comigo. Senhor, livra-me das distorções do inimigo. Abre meus olhos para a tua verdade. Dá-me discernimento espiritual e fome pela tua palavra.
que eu não caia na armadilha da aparência, mas viva de fato pela verdade que vem de ti. Em nome de Jesus, amém.